Caio, o único trabalhador no posto de gasolina, olhava o nada. Ele sentia um aperto no peito, tipo um aviso de trovoada, de que algo ruim ia acontecer. O vento frio uivava lá fora, e as sombras dançavam como assombrações na parede do posto. Era quase meia-noite, e o sono brigava com a aflição que ele estava sentindo. Olhou para o relógio na parede. Faltava pouco para o fim do expediente. De repente, 2 faróis cortaram a escuridão, parecendo olhos brilhando na noite. O carro parou perto das bombas de gasolina. Era um modelo mais velho que Matusalém. A pintura descascada e os faróis amarelados davam ao carro um ar de filme de terror. Uma mulher estava no volante. Ela usava um véu escuro que escondia o rosto. Caio sentiu um frio na espinha. Meio hesitante, ele foi em direção ao carro. "Boa noite!" A mulher não respondeu. Ela só esticou a mão, mostrando uma luva de renda preta e um anel de prata com uma pedra vermelha. "A senhora quer gasolina?" A mulher fez que sim com a cabeça. Caio foi até a bomba, tentando não mostrar o pavor. Enquanto ele enchia o tanque, podia sentir o olhar da mulher nele. Assim que a bomba bateu, Caio voltou para o caixa. A mulher foi atrás, sem fazer um pio, como se estivesse flutuando. Ela botou o dinheiro no balcão, calada como um túmulo. Caio pegou as notas e olhou com atenção. Eram antigas, com um cheiro estranho de mofo, como se tivessem ficado guardadas por séculos. "A senhora... tá tudo bem?" Caio perguntou, tentando quebrar o gelo. A mulher olhou para ele. Os olhos dela brilhavam debaixo do véu, como os de um gato no escuro. "Preciso saber o caminho." A mulher finalmente falou, a voz fraca como um sussurro. "Para onde a senhora quer ir?" "Para o lugar do acidente." Ela respondeu, os olhos fixos em Caio, como se pudesse ler seus pensamentos. Caio sentiu o coração gelar. Ele nunca tinha ouvido falar de acidente nenhum naquela estrada. "Que acidente?" ele perguntou, tentando segurar o tremor na voz. A mulher ficou em silêncio como uma estátua. A mulher saiu do posto, sumindo na noite escura como se fosse um fantasma. Caio ficou ali parado, olhando a fumaça do escapamento, sentindo um frio na espinha. No dia seguinte, Caio não conseguia parar de pensar naquela aparição. A imagem da mulher, com o véu e aquele olhar penetrante, não saía da cabeça dele. Ele resolveu perguntar sobre o tal acidente, mas ninguém na cidade sabia de nada. A mulher continuava aparecendo no posto toda noite, sempre pedindo gasolina e o caminho do acidente. Cada vez mais intrigado, Caio começou a anotar tudo o que ele lembrava. Ele reparou que a data no jornal era a mesma, 13 de junho de 1968. E o relógio no painel do carro estava parado, marcando 23 horas e 59 minutos. Caio sabia que precisava desvendar aquele mistério. Numa noite, Caio decidiu seguir a mulher. Ele esperou ela sair do posto e, mantendo distância, foi atrás com o carro dele. A estrada estava escura e vazia, parecendo um cenário de filme de terror. A mulher dirigia devagar, como se estivesse procurando agulha em palheiro. Ela finalmente parou num canto deserto da estrada, onde uma cruz torta e velha marcava a beira da pista. Caio parou o carro longe e ficou observando, escondido. "Eu preciso saber, preciso entender o que está acontecendo." A mulher saiu do carro e se ajoelhou na frente da cruz. Caio observava tudo, escondido nas sombras, com o coração na mão. Ele ouvia o choro abafado da mulher, um som triste que cortava o silêncio da noite. "Por favor, me diga o que aconteceu." A mulher se virou devagar, como se estivesse com medo. Os olhos dela, vermelhos e inchados de tanto chorar, encontraram os de Caio. Na luz fraca da lua, ele viu o rosto da mulher com mais clareza. Era um rosto bonito, mas cheio de tristeza e marcado pelo tempo. Eu não consigo lembrar." "Lembrar do quê?" "Do acidente. Eles morreram aqui. Meu marido e minha filha." Caio sentiu um aperto no peito.
Ele finalmente entendeu a dor daquela mulher, a tristeza que carregava. Mas já faz tanto tempo! A senhora precisa seguir em frente. Eu não consigo. Eu preciso encontrá-los. Preciso saber o que aconteceu. Caio viu o tamanho do sofrimento da mulher. Ele sabia que precisava ajudar ela a encontrar paz, a se libertar daquele tormento. Caio passou a noite inteira conversando com a mulher. Ele descobriu que o nome dela era Elisa e que ela tinha perdido a família num acidente de carro naquela estrada, há muitos anos. Elisa não lembrava de nada do acidente, só que a noite estava chuvosa e escura, como breu. Caio ouviu tudo com atenção, sentindo uma pena enorme da Elisa. Ele percebeu que ela estava presa no passado, incapaz de se soltar daquela dor. Eu quero ajudar, mas como eu posso fazer isso? Enquanto eles conversavam, Caio sentiu uma presença estranha, como se alguém estivesse observando. O ar ficou pesado, gelado, como se um fantasma tivesse chegado. Elisa também pareceu sentir a mudança. Os olhos dela se arregalaram de medo. De repente, um vento forte começou a soprar, levantando poeira e folhas secas na estrada. A cruz de madeira rangeu e quase caiu, parecendo que ia se partir. Elisa, levante, vamos sair daqui. No meio daquela ventania toda, Caio viu uma sombra atrás da Elisa. Era alta e magra, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro, como os de um demônio. Meu Deus, que negócio é aquele? Caio sentiu um arrepio na espinha, o medo tomando conta. Elisa se virou, os olhos dela arregalados de pavor ao ver a figura atrás dela. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. Ficou muda de medo. A figura foi se aproximando, esticando a mão em direção ao rosto dela. Elisa! Caio gritou, tentando alcançar a Elisa, mas já era tarde demais. Caio voltou para casa em choque, branco como papel. Ele não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Elisa tinha sumido, levada por aquela coisa horrível bem na frente dele. Ele se sentia culpado, incapaz de fazer qualquer coisa. Não consigo esquecer aquela noite. Por que eu não fiz nada? Por que eu não consegui salvar ela? Nas semanas seguintes, Caio não conseguia dormir direito. Só tinha pesadelos. Ele revivia a noite do sumiço da Elisa sem parar. Cada detalhe gravado na mente dele. Ninguém acredita em mim. Falam que eu inventei tudo, que a mulher do carro velho nunca existiu. Mas eu sei o que eu vi. A culpa e o medo estavam acabando com Caio. Ele estava virando sombra. Caio decidiu pedir demissão do posto. Ele não aguentava mais a pressão, a sensação de que algo ruim ia acontecer. Esse é meu último dia aqui, preciso esquecer essa história. No último turno, Caio estava sozinho no posto. A noite estava escura e silenciosa, igualzinha à noite em que ele tinha conhecido a Elisa. Ele sentiu um frio na espinha, o medo voltando com força total. Enquanto ele fechava o caixa, ouviu um barulho vindo da estrada. Ele olhou e viu, com o coração na boca, o carro velho e enferrujado da Elisa vindo em direção ao posto. Não pode ser? Elisa? Mas como? Por quê? Caio ficou paralisado. O coração dele parecia que ia sair pela boca. Devagar, a porta do carro se abriu. Caio prendeu a respiração, esperando ver a Elisa sair do carro. Mas o banco do motorista estava vazio. Não tinha ninguém. Não pode ser. Cadê ela? Caio sentiu um calafrio, o medo tomando conta dele de novo. Ele chegou perto do carro, tremendo de medo. Ele olhou para dentro, mas não tinha nada lá. Só um vazio assustador. De repente, Caio ouviu um sussurro atrás dele, uma voz fraca e rouca. Obrigada por me ajudar a encontrar o caminho. Caio se virou num pulo, mas não tinha ninguém lá. A estrada estava vazia, só o vento assobiando entre os arbustos. Caio abandonou o emprego naquela mesma noite, mas sempre que ele ouve o ronco de um carro antigo na estrada, ele lembra dela e das noites em que enfrentou um mistério que nunca poderia explicar.